Gravando. Olá amigos, estamos de volta aqui ao nosso canal, mais uma postagem. Andei afastado alguns dias. E o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é sobre a angústia. E eu escolhi um filósofo que tratou muito desse tema, que é o Martin Heidegger. Antes, porém, de começar a falar, queria desfazer algumas objeções prévias. Se eu, em toda a minha formação e meu aprendizado, fosse aliar a biografia individual e a história de vida dos pensadores que construíram e ajudaram no meu conhecimento, eu teria aprendido muito pouco. Então, Heidegger realmente é um sujeito polêmico, passado meio nebuloso, não queria entrar nesse mérito, mas isso não aconteceu só com ele. Schopenhauer, por exemplo, quase teve uma briga, jogou uma idosa escada abaixo, quase mata a velha. Né? Rousseau escreveu um tratado sobre educação e foi um pai miserável, abandonou os filhos todos no orfanato. Então, as ideias que me interessam nesse momento, né? Então vamos lá. Bom, a filosofia de Heidegger não é tão complicada quanto parece, mas tem muitas complexidades nela, principalmente por causa da linguagem. Heidegger, já para quem mesmo domina o alemão, Heidegger é um filósofo de difícil compreensão, não pelas ideias em si, mas pela forma como escreve, né? Cheio de neologismos, de palavras conexas, criou muitas palavras, né? E para começar, a gente deveria se ater ao seguinte: para Martin Heidegger, né, o objeto do pensamento é o próprio pensamento. Então, para ele acredita que nós devemos pensar sobre pensar, não se deveria pensar em outra coisa, né? Pensando no pensamento, nós descobriríamos o ser. Essa é a tarefa primordial da filosofia, como Heidegger compreende: refletir criticamente sobre a própria existência. Acontece, e ele vai explicar isso num livro dele de 1927, Ser e Tempo, na primeira seção da parte 1, onde ele descreve a vida cotidiana do homem. O que aconteceu foi que principalmente na era tecnológica, né, nós passamos a viver uma existência inautêntica. A vida cotidiana, né, os afazeres, a necessidade da sobrevivência, as diversões, né, as coisas que o mundo fornece, distraíram o homem e o deslocaram de sua função de refletir criticamente sobre si mesmo. Essa existência inautêntica, ela tem três características: a facticidade, a existencialidade e a ruína. A facticidade é o que acontece na situação quando se considera que nós estamos jogados no mundo sem que nossa vontade tenha concorrido para isso. Estamos no mundo sem que tenhamos pedido para estar nele. Nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos, nós não escolhemos os pais que nós temos, nós não escolhemos a nossa família, nós não escolhemos o idioma em que falamos. Muitos não têm a oportunidade sequer de escolher a religião que professam, isso foi herdado, né? E isso nos coloca numa posição de estar no mundo. Engraçado que o Heidegger usa uma expressão que em alemão se chama um Heimlich. Heim em alemão é a palavra para casa, né? Então ele diz que nós praticamente, literalmente, somos os sem-tetos. Isso, por mais paradoxal que seja, faz mais sentido para um pensador cristão do que propriamente para um pensador materialista, né? Mas se nós entendermos o que Heidegger quer dizer como mundo, né? Mundo para o Heidegger não é um espaço, não é o mundo dos astrônomos, não é um espaço geográfico, físico, né, no qual estão contidas a totalidade das coisas criadas no universo. O mundo do Heidegger é o seu mundo, o meu mundo, né? Então são as circunstâncias socioculturais, econômicas,
filosóficas, religiosas, das quais eu estou inserido. Bom, isso seria a facticidade. A existencialidade é o que ocorre pelo fato de eu estar no mundo. E aí, nesse sentido, eu vou ter que começar a me apropriar das coisas do mundo para sobreviver, né? E cada indivíduo vai fazendo isso na maneira como se relaciona com a totalidade das coisas que existem. Eu vou me apropriar daquilo que vai me favorecer a eu tentar me tornar aquilo que eu desejo ser, né? Isso é o que, para o Heidegger, nós estamos sempre tentando nos projetarmos para além de nós mesmos, é uma ânsia, né? E a ruína, que é a terceira característica da existência inautêntica, é quando eu me permito me desviar dessa consideração de refletir sobre minha própria existência, distraído pelas coisas que eu me apropriei do mundo. E a angústia. Bom, a angústia, ela no Heidegger, ela não tem uma conotação negativa, porque é justamente esse sentimento que pode lhe salvar. Eu queria pedir licença para ler o que o próprio Heidegger fala sobre a angústia. A angústia é, dentre todos os sentimentos e modos da existência humana, aquele que pode reconduzir o homem ao encontro de sua totalidade como ser, e juntar os pedaços a que é reduzido pela imersão na monotonia e na indiferenciação da vida cotidiana. A angústia faria o homem elevar-se da traição cometida contra si mesmo, quando se deixa dominar pelas mesquinharias do dia a dia, até o autoconhecimento em sua dimensão mais profunda. Qual seria esse autoconhecimento que o Heidegger fala? Simples. Na definição dele de homem, né? O homem é um ser para a morte. Então, quando eu tomo consciência da tragicidade e da minha finitude, as coisas vão começando a perder o significado. E aí entra uma outra palavra-chave da filosofia heideggeriana, que é a transcendência. Essa angústia é que pode me salvar, né? E fazer com que eu imprima um significado à minha vida, ao meu mundo. Eu tenho duas opções aí. Ou eu ressignifico e dou um sentido à minha vida e sou ator de mim mesmo, do meu projeto de vida, mesmo sabendo que eu não me realizo da forma como eu gostaria que eu me realizasse, mas existem possibilidades de encontrar um lugar, né, no mundo. Ou eu me dissolvo, recuso enfrentar esse sentimento de angústia e me dissolvo na coletividade anônima, né, e anulo, né, deixo de existir como um indivíduo, né, saboto o meu eu em detrimento do eles e do nós, né? O Heidegger, a filosofia do Heidegger é uma insistência, um convite a que você se torne um indivíduo, né? Em que você se emancipe, né, do conjunto, pare de agir como os outros querem, né? Por isso que os herdeiros do pensamento heideggeriano, todos diziam, inclusive Simone de Beauvoir, mulher do Sartre, dizia: ser como todos é ser como ninguém. Justamente por isso, porque essa angústia, né, que vai lhe causar, por perceber a sua tragicidade, de finitude, de impossibilidade de realizar todos os seus projetos, ao mesmo tempo é aquela que vai lhe provocar inquietação de modificar algumas coisas que podem ser modificadas. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer o seguinte: ou você se conforma ou você age. Então, era isso que eu tinha para falar sobre a angústia em Heidegger. Muito obrigado a todos e até a próxima.